Tarde Brasil, está no ar Sabor de Vida. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. É muito bom estar dentro da sua casa. É muito bom realmente ter a sua companhia neste domingo, nesse nosso almoço que a gente convida sempre você para estar juntinho aqui conosco, né? E hoje, inclusive, nós vamos falar sobre cogumelos, Padre. Olha, pode comer todo tipo de cogumelo? Nós vamos matar essa curiosidade aqui hoje juntinho com você, viu? Porque nós sabemos que ele é versátil e abundante na natureza, né? Os cogumelos, eles viram muitas vezes a estrela em pratos diversificados. Quem é que não gosta de experimentar, não é mesmo, Padre Evandro? E além do delicioso sabor, eles são ricos em nutrientes e ajudam na prevenção de várias doenças. Pois é, os brasileiros estão comendo cada vez mais cogumelos, é verdade. Segundo informações do Embrapa, né? Por isso eles também fazem esses testes aí, fazem essas pesquisas para poder saber, né? E é claro que é exatamente por isso que nosso tema de hoje é cogumelos. Cogumelos, teremos pratos maravilhosos com cogumelo, sabedoria de alguém que planta, que vive do cultivar do cogumelo, uma sobremesa de comer rezando e hoje, como domingo à tarde, um travesseiro de maçã. Olha só que coisa incrível para você já aproveitar esse climinha de domingo, pós-almoço, pegar um travesseirinho para dar uma cochilada. Bom, faça companhia para nós aqui que o Sabor de Vida está só começando e a gente quer, é claro, contar também com você. Sabia que você pode participar conosco, partilhar as suas histórias, as suas receitas? Pois é, mande uma cartinha aqui pra gente, Caixa Postal 41, o CEP é 12.570.970, Aparecida, São Paulo. Mas tem outra maneira de participar, não tem? Tem sim, no Instagram, @programa.sabordevida, manda um direct. Conta aí que sabor tem a sua vida, da sua família. Manda uma receita para fazermos aqui e prestigiar também o caderninho de receita da vovó, o seu caderninho de segredos. Partilha com a gente. Padre Evandro, olha, eu já quero começar a sentir estes perfumes, este aroma delicioso da nossa cozinha. Bora então? Eu tô com fome, vamos para o prato do dia. A gente começa a fazer esse prato maravilhoso com a chefe Cristiane Ferreira. Já tivemos um dia na propriedade dela e hoje ela volta aqui falando das novidades de quanto que o fogão transformou o coração dela, a família dela, nesse maravilhoso arroz cremoso de cogumelo. Tô curioso para saber hoje aqui, Cris. Ai, um prazer super grande seja voltar. Bem-vinda mais uma vez aqui ao conosco. Estúdio dessa vez, né? Aliás, seja bem-vinda aqui conosco, né? Porque nós é que fomos na sua casa. Você tá na nossa e casa agora eu tô hoje. na casa de vocês, né? Super bom estar aqui, viu? Super feliz mesmo. O fogão, a história, né, do meu fogãozinho, que eu fiquei triste, a Neuza me deu um fogãozinho e eu comecei a cozinhar e nisso surgiu o lounge. O Saúva já existia, né? Porque o Saúva é de 2013. Sim. Daí, na pandemia, eu fiquei muito triste, ela me deu, daí surgiu a ideia do lounge. E hoje nós temos o Saúva e o lounge funcionando juntos. Deixando você de cabelo em pé. É, praticamente. Não é só o maridão que tá deixando o cabelo em pé agora. Não, literalmente de cabelo em pé. Mas assim, é uma outra proposta, né? Porque assim, o restaurante, o Saúva, que é na parte de cima onde vocês estiveram, é pra almoçar, família, almoço mesmo, e tem algum tipo de petisco. Já no lounge a gente abre de quinta a domingo, diferente, né? Porque no Saúva a gente abre sábado, domingo e finais de semana, das 11 às 17. É feriado. Olha. Feriado. Graças a Deus o pato tá do meu lado pra me lembrar. Senão eu tomo pito em casa. Pois é, daí depois, né, não lembrou. E o lounge de quinta a domingo, das 9 da manhã, com o café da manhã, tudo trazido dos meus vizinhos, ovo caipira, pão de fermentação natural. Uma proposta completamente diferente. Até petisco de final de tarde, com docinhos. O fogão de lenha. Fogão de tudo no lounge, tudo no fogão a lenha. Tem acompanhado nas redes sociais. Tem, né? Ai, que bom. Então vamos lá, passe a receita de milhões para nós hoje. Então,
Da outra vez que a gente fez um risoto, né? Muita gente nas redes sociais ficava assim, nossa, mas onde que eu compro um arroz arbóreo? Que isso, aquilo. Eu falei assim, dessa vez vou facilitar a vida da dona de casa. Ah, isso é bom, Né? viu? Então eu falei assim, agora vamos fazer com arroz comum. Vamos Né? lá. Então, começa com uma colher de sopa de azeite. Azeite. Uma colher de sopa generosa para nós. Sim. Daí, a gente já pode entrar com os cogumelos. Você Olha vai esse cogumelo refogá-los. aqui. Esse é o shiitake. Esse é o shiitake. Olha, Olha. E esse é o champignon. o champignon. Tem champignon no comércio que é branco. Qual a diferença? Então, porque assim, o do comércio, ele foi lavado. Esse, como é nosso, a gente que produz, Ah, é da é um- roça. é um cogumelo fresco. Então, ele não foi Sem lavado. química. Sem, É, nenhuma. o lavado, inclusive, que você diz, né, Cris? Não é que é lavado na água. Não. É lavado Na com a química. química. Com a química, que é um produto que a gente não gosta de usar. Que revela raio-x, né? É. Olha! Ó, o cuidado que você tem que ter aí com o que você coloca na sua mesa, né? Daí, a gente vai pôr um dente de alho com casca e tudo. Ótimo, gostei. Ótimo. E a gente vai pôr, vamos pôr 2 galinhos de alecrim. Pra O galinho ou só... tudo. Porque Perfeito. depois a gente vai tirar, padre. Tá bom. Só pra ir saborizando. Ô, Cris, você falou do seu fogãozinho. Para quem tá em casa nos acompanhando, às vezes pode não ter assistido, né? Sim. Quando nós fomos lá te visitar. A Cris, gente, na época da pandemia, fechou o Saúva, porque tudo fechou. E daí você teve uma amiga que trabalha ali com você também e que te deu, né, te presenteou com um fogãozinho de lenha que inclusive nós usamos quando estávamos lá, né? É, nós fizemos o risoto no fogãozinho. Então, eu fiquei super triste, né? Porque a gente recebe muita gente no final de semana, né? E daí, todo mundo isolado, o mundo passando por muitas incertezas, né? E daí a Neuza foi vendo a minha tristeza, dela foi lá e construiu esse fogãozinho a lenha e levou pra mim. Daí ela colocou na porta da minha casa. E eu comecei a desenvolver algumas receitas, e foi o que me ajudou a superar esse momento tão difícil da pandemia. Vamos agora O que mais? um conhaque para poder dar uma flambadinha. Então nós teremos flambadas hoje aqui. Sim. Olha só, vamos ver. Bom, Cris, depois dessa E flambada... depois daqui, do fogo? Depois daí a gente vai colocar molho de soja. Tá bom. E depois? Água. Porque vai ser esse caldo que a gente vai fazer o arroz. Ótimo. Que daí já vai ficar um caldo saborizado, com gosto de cogumelo já. E o que tem pra comer na lounge hoje? Eu tô tentando trazer assim mais da minha região. O que a minha região consome, entendeu? Que Conta o que é, porque sua região eu tô curioso aqui. Porque eu falo assim que esse fundo do vale ele é muito esquecido, que é de até Bananal. Vou falar assim, de Lorena até Bananal, ele é muito esquecido, né? Então eu tô trazendo ali ovos caipiras, ovos mexidos, geleias, coalhada feita lá mesmo. A nossa manteiga é uma produtora do bairro dos Macacos, em Silveiras, Olha. que traz. E tudo. A granola eu tô trazendo de Cunha. Sempre assim, trazendo tudo do produtor. Ô, Cris, e o que é bonito é ver realmente que o produtor local, né, como ele tem a oportunidade também disso, né? E de divulgar seu produto e também vender, né? Porque a gente vê assim, por exemplo, agora estamos passando por uma época de chuva bem difícil. Para a zona rural é muito complicado, para o produtor de leite, para todo o produtor. Então, você conseguindo incentivar, você conseguindo falar, mostrar o produtor também é muito importante. Acho que é um dos nossos objetivos, meu e do meu marido, quando a gente chegou lá em 98. E pra chegar no Saúva, tem os produtores de vacas ali.
Tem. Eles também oferecem o leite ali para... Não, todo o leite eu pego deles. Sim, Tudo deles. praticamente que você faz ali, que você utiliza ali, é tudo de produtores locais Sim. ali. Ou de vocês, ou de produtores Daí locais. eu tenho doces, doces, tortas de limão. Delícia. Tenho vários tipos de doces, assim. E sempre tem um doce de compota. No momento eu tô com doce de figo de compota. Nossa, adoro. Delicioso, né? Daí eu sirvo com o requeijão que a gente faz lá, né? Daí temos salgadinhos, coxinha, empadinhos. E temos petiscos. Pra você quiser tomar um vinho, tomar alguma coisa, final de tarde, E quites. aonde que o lounge e o Saúva ficam? Então, eles ficam em Cachoeira, na Estrada do Mato Dentro, né? Assim, você chegou à direita, Saúva, e à esquerda, o lounge. Não tem como errar. Fácil. Facílimo, facílimo. Tem placa sinalizando, super bem sinalizado. E não Aqui tem... vai sal, pimenta. Sim, já pode corrigir. Pode mandar aqui em mim que eu obedeço. Olha só, hein, Cris? Já não é a primeira vez que você faz isso, hein? O quê? Porque ele é utilizado como um ajudante de cozinha, seu da outra vez Ele foi é assim meu também, hein? ajudante aqui. E eu achei que o César ia aparecer hoje com uma caixinha de galinha. Porque Mas, ele Que história é ofereceu essa de essa... caixinha de galinha aí? Lá tem tantas galinhas, garnizés, de plumas, parecendo É. pelo. Mas ele vai trazer, padre. Será Eu, que- eu prometo Eu que vou amanhã rezar. tá aqui. Eu vou rezar, eu vou Que rezar. vergonha, o Padre Evandro pedindo isso em rede nacional, assim. Pois é, daí vai ficar chato se Agora não aparece, trouxer, agora né? aparece, aparece, agora aparece. Pouquinho. É, um pouquinho de noz moscada. Que caldo saboroso, hein? Nossa, e Sim. perfumado, viu? Tá muito Tá. cheiroso. É porque a gente acaba acostumando com os O cheiros. cheiro. Então a gente já não... Já, isto. Ô, Que padre, mais? agora acho que a gente pode tirar o alecrim e o alho. Já não vai usar, né? O alecrim. Achou o outro alecrimzinho. Vou achar o alho aqui. Eles estão à caça do alho, gente. Aqui. Esse zoião aí é mais azul que o meu. E o que mais? Então, daí o caldo tá pronto, padre. Daí o que a gente vai fazer? A gente vai cozinhar Passar no arroz. no arroz. Ah, daí já vai saborizando, dando uma corzinha Sim, no arroz também. Olha. Agora você volta o cogumelo pra panela, padre. A gente vai pegar esse fundinho aí. A gente vai pegar esse fundinho com o creme de leite. Nossa, não tem o quê? Olha. Tá dando água na boca isso, hein, Cris? Delicioso, né? Creme de leite fresco, creme de leite de caixinha? O que você usa? Esse foi de caixinha, porque o objetivo hoje foi facilitar a vida da dona de casa, Já né? que a outra Quem tá aí nos vez- assistindo, É, né? porque da outra vez... Ai, pelo amor de Deus, onde eu É, encontro o esse arroz arbóreo, ele realmente tem muitos lugares pelo nosso país que não tem acesso ao arroz arbóreo. E o arroz comum É, é mais fácil. do dia a dia. Do dia a da dia, nossa. do dia a dia. Inclusive, a dona de casa ela pode até pegando as sobras e deixando na geladeira para fazer no final de semana. Pode ser feito com as sobras? Pode, super economia ainda. Olha só que interessante, gente. Maravilhoso, hein? Vamos pôr aqui um pouquinho. Posso pôr, padre? Pode. Um verdinho. Pra dar uma cor aí no prato. É. Mais cor, na verdade. E sabor Sim. também, né, Cris? Sim, sempre saborizando. Sim, Esse sim. prato tem no saúva? Você acredita que não? Então vai ter- Ah, então vai ter Vou- que ter eu agora. vou colocar. Vai ter que colocar e vai chamar Sabor de Vida. Tá bom. Olha, gostei. Combinado. Já para esse final de semana. Pode deixar. Olha. A hora que eu tava fazendo no domingo, treinando lá no Saúva, eu falei assim, gente, eu preciso colocar esse prato no Saúva. Pronto, já tem Olha, o prato, que já tem maravilha. até o nome pra você quando for visitar e conhecer o Saúva. Aí Já a tem gente também quer essa mais oportunidade. cremosidade, Nossa. então a gente vai pôr queijo. É um queijo mussarela mesmo, viu? Nossa, Maravilhoso. Cris. Não tem como isso aí ficar ruim, imagina. Não, né? Maravilhoso. Daquele fogãozinho que alguém tava cabisbaixa, Triste. com medo, acuada,
como muitos brasileiros ficaram com a pandemia. Sim. E aí parece que ela voltou a matar a saudade dela, ela voltou a ter as rédeas dos sonhos da vida dela. Sim. Como que é hoje olhar o fogãozinho e olhar a lounge, olhar o Saúva? No momento tem sido um desafio, né? Porque assim, cuidar de uma cozinha comercial é difícil, né? Não, cuidar do César, cuidar do Saúva, cuidar da lounge. Do Césares, A padre. gente insiste, coitado do César, gente. Tá tão quietinho. Cuidar do Césares, do Saúva, do lounge. Então, assim, no momento tem sido um super desafio, né? Mas eu tenho certeza que eu chego lá, né? Chega. Porque assim, tem dia que eu vou no lounge até meio-dia, daí eu vou pro Saúva até as 3, depois eu desço e fico no lounge até as 10. Mas os sonhos foram desengavetados, é esse que é o preço. Exatamente, assim, porque quando eu cheguei lá em 98, eu já falava, aqui eu vou fazer um café um dia. E tá aqui aí. o arroz vai pra lá ou lá o arroz pra cá? Eu que você acho quer? que tem que ser pra cá. Tá bom, você que manda. Ó, os dois decidindo aqui agora. Olha só. Lindo, né? Cris, e a gente tendo a oportunidade de conversar com você novamente aqui, a gente nota essa paixão pela cozinha, né? Paixão. Chegamos a falar sobre isso da outra vez e a gente repete isso porque a gente nota em você esse brilho no olhar pela cozinha, né, Padre Evandro? Sim, ela traz a competência e a ousadia de uma chefe, ela vai atrás. Eu acho que isso aí, aquele dia lá cozinhando no fogão, no pé do fogo, né? Foi muito gostoso e você visitando a nossa casa hoje, trazendo essa receita suculenta, olha. Olha que delícia, que Ai, cremosidade. que água na boca, gente. Agora é só incorporar mesmo, padre. Agora aqui uns minutinhos. Uns minutinhos, levantou umas bolinhas. E para quem está nos assistindo do Brasil inteiro, aquela dona de casa, aquela pessoa que está no sofá ali, pensando em ir atrás dos sonhos, dá um recado. A gente não pode desistir dos nossos sonhos, né? Todos os dias a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, porque eles passam muito depressa, a vida é muito rápida, né? E lute, porque nem sempre é fácil. Todos os dias você precisa lutar, todos os dias tem gente que tem desafio de levantar da cama, de um passo de cada vez, eu tenho certeza que você chega lá. A gente fala sobre os sonhos aqui, a gente tem bastante esse costume de falar e gosta de trazer também, né, pessoas para falar sobre os sonhos, justamente por isso que o Padre Evandro tocou no assunto. A gente sabe quantas são as famílias, né, que estão aí querendo algum sonho, querendo dar um passo a mais, às vezes tem receio, tem medo, que é normal, natural, mas também precisa desse empurrãozinho, precisa dessa coragem. Vale a pena lutar pelos seus sonhos, Cris? Todos os dias, porque assim, quem mora na roça, quem mora na zona rural sabe dos desafios de morar na zona rural. Dos desafios, assim. Tem dia que acaba a nossa luz 4 horas da tarde, volta só no dia seguinte, entendeu? São desafios, São né? são desafios. Só que assim, hoje eu vejo que quando eu mudei para lá, uma menina com 28 anos, eu falo, foi a melhor escolha da minha vida. Entendeu? Porque eu tinha gás para aquilo tudo. Todos os dias a gente trabalhava 15, 16 horas por dia. E construir tudo aquilo maravilhoso. Tudo aquilo. Nós dois, sempre. E a capela tá lá? Tá, sempre. Para um dia o senhor ir lá morar com a gente. Quem né? sabe, quem sabe. Nós estamos falando hoje no nosso programa sobre cogumelos, né? O cogumelo também está bem presente lá na vida, no dia a dia de vocês, né? Então, porque quando a gente foi para lá, que o Cezinho era piloto de helicóptero em São Paulo, eu advogado em Taubaté, ele foi para lá para a gente produzir o Blasé Agáricos. E daí a gente exportou o Blasé Agáricos, daí acabou a exportação, a gente mudou para o champignon, entendeu? Então, assim, a vida inteira. Por isso que no nosso restaurante a gente faz questão de ter muitos pratos com cogumelos frescos, que eu acho que faz a grande diferença são os cogumelos Olha, frescos. Sem cheiro. dúvida. Divino. Sem dúvida, sem dúvida. E é interessante que nós vamos falar ainda, né? Nós teremos uma matéria sobre plantação e cultivo de cogumelos, ainda teremos uma entrevista também para identificar cogumelos, né? Sim. E é interessante a gente falar sobre isso com você, porque muitas vezes tem gente que está em casa aí também querendo inovar em alguma coisa, em alguma área, e vale a pena também inovar no plantio de cogumelos. Sim, é uma coisa assim, não é uma coisa tão fácil, né?
Existe uma técnica, né? E ele é muito sazonal, tipo assim, o blasé agáricos acima de 28 graus. O champignon abaixo de 16, entendeu? Existe umas coisas assim, temperatura, e é uma coisa, é do reino fungo, né? É uma coisa que a gente não consegue controlar muito, né? E tem linhagens de semente que são muito selvagens ainda. Entendeu? Tem outros que são mais comerciais. O champignon já é mais comercial. Mas esse blasé agáricos, ele é completamente selvagem. Então é muito difícil a produção, assim, é na ponta do lápis mesmo. Mas quando a gente tem essa dedicação, esse carinho, a gente consegue, né? E eu fiquei até boba, né? Porque, tipo assim, a pessoa fala assim, não, a temperatura é a mesma. Eu falo, não. Quando eu fazia cogumelo aqui, eu marcava de hora em hora a temperatura daqui, do meio da estufa e embaixo da estufa. Porque a gente não sabia nada. A gente precisava aprender a fazer tudo, né? E aprendeu fazendo, que lindo. Sim, que lindo. o tempo inteiro. Aqui tô aprendendo fazendo também esse... Padre, acho que aí deu, né? Olha, tá no ponto, tá um cheiro maravilhoso, mas vamos provar a mesa rezando mais tarde. Tá bom. Agradeço sua presença, seu brilho. Eu que agradeço demais vocês terem me convidado para voltar Imagina. aqui. Tava morrendo de saudade já de vocês. Nós é que agradecemos. E aproveitando que você já começou a falar aí que a gente precisa medir temperatura, ver isso, ver aquilo, no cultivo do cogumelo, que tal a gente acompanhar uma matéria com a Letícia, padre, sobre Vai, isso? Lelê, o que você trouxe pra gente hoje? Oi, gente! Hoje eu vim até a cidade de Cunha para a gente conhecer bem de pertinho o cultivo dos cogumelos. As estufas de shiitake e shimeji estão logo ali e a Suzana já está esperando a gente para contar e mostrar tudinho. Bora comigo? A porteira já abriu! E a gente já vai começar aqui na estufa do shiitake, certo? Certo. Mas antes ela vai explicar pra gente que o primeiro cuidado na produção já começa logo na entrada. Sim, a gente sempre joga cal aqui, a gente faz tipo um pé dilúvio. Por quê? Porque o cal é um bactericida natural. As pessoas, como a gente recebe visitas, né? Sempre tem pessoas aqui visitando, aí a pessoa vai, pisa aqui, né? Vem de tênis, do sapato que for, já pisa, já suja o pé de cal, né? Você suja o pé de cal, que aí quando você entrar na estufa, você não está levando contaminantes. Olha só, então os cuidados já começam logo por aqui, na entrada. Bora lá! Chegamos à estufa e esse aqui é o coração de tudo. Aqui é onde começa a produção do cogumelo, né? Aqui nós temos blocos feitos a partir de serragem de eucalipto. É uma receitinha de bolo, serragem, farelo e cal, né? Que ele aqui está no início da produção dele. Depois ele vai ficando, você note que aqui ele vai ficando branco, esse branco é o micélio, porque aqui além dessa mistura a gente coloca o micélio, que seria a semente, entre aspas, do cogumelo, tá? Ele é autoclavado, então eles são esterilizados e eles ficam assim, fechado, respirando só por esse filtro durante 4 meses ele vai ficar aqui. Nossa, então é um tempão. É um tempão. O shiitake ele é bem demorado. Em média 120 dias, né? 4 meses, de 3 a 4 meses que eles ficam aqui. E aqui já é a próxima fase que eles já estão prontos, certo? Frutificando. Frutificando. Lá nós estávamos na fase de incubação, que eu falo que é como o bebê na barriga da mãe, está incubando. Então eles estão ali só crescendo, desenvolvendo. Aqui é a parte de frutificação que eles formam corpos frutíferos, né? Porque tudo isso aqui é micélio, é cogumelo, mas é cogumelo que está incubado aqui dentro e ele sai, você pode perceber que ele sai onde ele quer. Tem alguns lugares a gente não consegue nem estragar alguns, né? Porque eles nascem por toda a superfície do bloco. Que demais. E me conta, quais são os cuidados nessa fase aqui? Porque eu sinto que aqui já tá mais úmida a estufa, né? Sim. Aqui a gente tem que manter a umidade de 80% a 90%. Então, é fundamental. O cogumelo é 90% de água. Então, sem água, sem cogumelo. E aí, quantas vezes ao dia, então, vocês têm que regar os cogumelos? Isso, quantas vezes forem necessárias.
Porque o importante é a manutenção da umidade de 80%. Por exemplo, se a gente está num dia chuvoso, a umidade relativa está mais alta, a tendência é aqui dentro ficar com a umidade mais alta, então eu vou irrigar menos vezes. E aí aqui a gente já vê que tem uns grandões. E qual é o tamanho certo para ele ser retirado? Então, a gente tem um padrão. Aqui ele ainda está em botão, né? Vocês conhecem bem o Champignon de Paris, ele é colhido fechado, né? Ele ainda não mostrou as lamelas, que é a parte de baixo, né? Dos cogumelos. Aqui a gente tem várias fases, né? De produção. O que a gente colhe, o tamanho padrão, que até eu deixei esse aqui, só filho único, é esse aqui. É quando ele tá num guarda-chuva, olha, ele tem um formato de um guarda-chuva. A gente colhe isso, é o padrão comercial de shiitake. Perfeito. Mas ele pode passar do ponto, mas ele não está estragado, como esse bloco aqui, ó. Olha que lindo esse bloco, gente, eles estão Ó. enormes. Então, a Agora maioria... o guarda-chuva já não tá tão redondinho, Olha, ele tem algumas... Ele faz até, olha, aqui ó, fazendo uma sainha aqui, né? Então, todos esses estão passados do ponto de colheita comercial. O importante desse cogumelo é eles estarem, eu vou colher aqui, ó, é eles estarem bem branquinhos, tá? Então, quando você for comprar cogumelo no mercado, você olha se as lamelas deles estão brancas, claras. Perfeito. Se possível, quando você compra, cheirar, que tem que ter um cheirinho doce, né? Não tem cheiro de azedo. E você olha aqui por dentro, ó. Ó, Olha, vê você que é abre, super fácil de abrir, né? ó, e olha a cor dele. Tem que estar branquinho assim. Tem que estar branquinho assim. A Suzana vai nos contar como começou a cultivar cogumelos. Eu queria empreender com um produto, com um alimento que fosse 100% orgânico, que eu não precisasse usar veneno. Eu sou engenheira agrícola e ambiental, então eu nunca usei veneno. Então eu escolhi os cogumelos pela facilidade de começar pequeno e poder ampliar. E há quanto tempo você tem a produção? Eu tenho há mais ou menos 25 anos de produção. Comecei com shiitake, depois produzi shimeji, shiitake em blocos, né, cultivo axênico e champignon de Paris também, e o portobello. E hoje a gente produz, além dos cogumelos, nós produzimos os derivados de cogumelo, né, que são os desidratados, os pós, as conservas, os pratos risoto, lasanha e kit risoto, pó de cogumelo. Então a gente resolveu derivar esses cogumelos para a gente não ter problema na entre-safra, quando a gente produz menos, a gente ter produto para comercializar, porque a gente vive 100% de cogumelos. Uma coisa aprendemos: para cultivá-los é necessário muito cuidado e amor. Tá com sabor de vida e tem muita sabedoria, sobremesa que eu já prometi de Opa. comer dormindo hoje. E vamos falar agora sobre o principal desse programa, que é a sabedoria do cogumelo. Pois é, os cogumelos, né, gente, são muito confundidos com vegetais, mas na verdade eles são fungos, ou seja, organismos vivos capazes de se reproduzir. Há mais ou menos 22 mil espécies de cogumelos no mundo. É bastante, Olha. hein, padre? Sendo 2.000 comestíveis no Brasil. Já foram reportadas cerca de 1.600 espécies de cogumelos. Olha só, e para falar sobre esses tipos de cogumelos e os benefícios também, nós vamos receber ali agora o Jorge Ferreira, que é pesquisador. Seja bem-vindo aqui conosco, Seja Jorge. Muito bem-vindo, obrigada, Jorge. viu? Muito obrigado pelo convite. Que especial esse momento, hein? Vamos falar de quê? De cogumelos? De Isso. cogumelos. Aliás, eu quero saber o seguinte, Jorge, Me para a gente conta. começar aqui a nossa entrevista. Como é que você faz para pesquisá-los? Bom, eu acho que para conhecer cogumelos precisa de muita intimidade, muita curiosidade e muita atenção, né? Então é um assunto que realmente está em alta. Eu acho que muita gente encantado com esse mundo.
muitas pessoas curiosas, né? E sabendo também seu grande potencial ecológico, econômico e medicinal. Então, acho que tem muita, realmente, curiosidade, expectativas, né? Mas é um ser realmente misterioso, né? Eu acho que todo mundo sabe disso. Por mais que ele já faça parte da história da humanidade há muitos anos, a gente perdeu muito essa relação íntima, né, com eles. Então, muitas das vezes, a gente está passando, pisando e não faz ideia que encontrou um cogumelo, às vezes até muito importante, tá? Isso acontece muito. E como que o cogumelo entrou na sua vida? Como começou isso? Quando eu percebi que os cogumelos eram um ser que estava tão presente na minha vida e eu não dava crédito a eles, tá? Isso realmente é fato. Porque eu trabalho com agrofloresta, não sei se você já ouviu falar, que é uma agricultura regenerativa. Orgânica? Orgânica, sustentável? super, tudo isso. E muito mais. A permacultura, né? Que é a agricultura, cultura permanente. Então, quando você coloca o material no solo para decompor, para virar solo mesmo para as plantas, o agente responsável por isso é os fungos. E aí eu comecei a fotografar e fiquei muito curioso cada vez mais, assim. Só com fotografia já era incrível, né? Porque as cores, né, que eu vou mostrar aqui, ó, são cores muito bonitas. Então, eles são muito fotogênicos. Foi amor à primeira vista? Amor à primeira vista. Olha. Eu acho que a curiosidade já vem desde criança. Todo mundo, quando criança, quis brincar com cogumelo. Só que o que você escuta? Não, venenoso. não pode, é venenoso. Não pode fazer nada com fungo, né? Não pode venenoso. fazer nada com cogumelo. Então essa curiosidade sempre foi muito intrínseca em mim, assim, e muito instigante. Assim, eu sempre queria saber mais. E daí eu comecei realmente a estudar, fotografando e depois estudando mesmo, buscando material bibliográfico, livro, parcerias, enfim. Então hoje eu poderia citar nome de um monte de pessoas que contribuíram com o conhecimento. Que legal, que legal. E você trouxe alguns exemplos aqui Trouxe, para a gente, sim. né? Você poderia falar um pouquinho sobre eles para a gente, por favor? Opa, com o maior prazer, né? Eu trouxe aqui essas 3 bandejas para expressar um pouco do que são os cogumelos hoje que você pode encontrar no mercado, tá? Então você vai ter o shiitake, que é o número 1, né, de consumo, de conhecimento. O shiitake, ele, por mais que hoje é o cogumelo mais vendido, o primeiro a ser consumido pela humanidade por registro é esse aqui. Chama-se auricularia. Auricularia judaica. Então, há mais de 1.500 anos já se tinha cultura de consumo desse fungo. O shiitake veio depois. Aí a pergunta, por que esse aqui saiu de cena e o shiitake ficou veio? isso. Mas Vocês fácil fazem ideia, não? de produzir? Não. Não. Ele tem mais umami. Umami é o quinto sabor, né? Essa coisa do que faz salivar. E aí ele ganhou também em textura, ele ganha em vários lugares ali da questão de estética e tal. Então ele acabou despontando no mercado. Aí depois você tem o Paris e aqui o Pleurotus, né? Que é o shimeji... esse é o shimeji cinza, se não me engano. Esse daqui é o Agaricus brasei, que é o cogumelo do sol. Esse eu trouxe de Paraty, desidratado, de uma amiga produtora lá. E os demais eu coletei selvagemmente. Tá? Então você anda aí coletando cogumelos? Que gostoso, isso que interessante. Então, eu pratico um chamado forager, que é, na verdade, uma prática milenar do caçador-coletor. Que é a pessoa que tem uma intimidade com a natureza, ele sai para coletar seu alimento. Isso pode ser vegetal, pode ser, né? E aí pode ser o animal também, só que realmente é muito complicado pensar nisso. E o fungo, tá? E o fungo fica no meio, né? Que é o vegetal, Sim. animal e fungo. E os cogumelos estão muito presentes. Essa coleta toda aqui eu fiz em um tronco, né? Olha, E aqui eu tenho um pequenininho, que eu vou pegar aqui para te mostrar, ó, que é muito bonitinho, olha que só tem 24 horas de vida, tá? Nossa, Esse é o- rápido. É muito rápido. Isso aqui chama-se Coprinelos disseminatus. Tá? Ele é um fungo com um ciclo de vida curto, se decompõe e transforma em uma tinta preta, que dá para escrever, Olha. dá para pintar, Olha. então dá para pensar na parte de arte, né? A arte com os olha fungos. que interessante. Maravilhoso, E maravilhoso. esse aqui? Detalhe importante, você não pode comer e tomar álcool. Senão desenvolve uma substância, chama-se coprinina, que aí é tóxico. Entendi. Ele é comestível, porém não pode associar ao álcool. Sim. Então isso é bom. Agora, o Perguntou Pato esse tá aqui, perguntando padre? desse daqui. Isso. Bonito, né? Você Bonito. chegou a cheirar, não? Você pegou aqui, viu a textura? Parece cheiro um do quê? pão. Pode provar, é comestível. Várias vezes, né? Cheiro de pão. Esse é o cogumelo chamado Leitporus. Leitporus é um gênero. Esse chamado de cogumelo frango. Tá? Por conta dessa textura. Realmente faz lembrar um peito de frango, Tem né? realmente uma textura. Olha, Olha,
Ele até desfia, né? Assim, É. se a gente for analisar, igual Brasileiro o peito também. de frango. Coletado em Palheiro, São Paulo, por um amigo, que é o Bruno. O Bruno é um forager, que eu fiz um trabalho de treinamento com ele por a convite da Prefeitura de São Paulo, para fazer uma chamada mediação entre o consumidor e o conhecimento tradicional, né? E aí lá eu fiz um treinamento com ele e ele passou a ser um coletor de cogumelos silvestres. Aí ele me enviou para apresentar aqui. Tá? Agora, você trouxe esses daí, são curiosos também. Mas esse aqui tá me causando muita curiosidade, porque, na verdade, pra mim, parece Um tronco. um tronco. Não, mas você tá certo. Aqui é um tronco de Não, árvore. mas até mesmo esse daqui. É. Então, esse cogumelo, ele é chamado de cogumelo orelha de pau, tá? Orelha de pau. É um grupo muito visível, a gente sempre nota ele. O nome científico é Pycnoporus. Memoriza que eu vou perguntar, hein? Ai, meu sanguíneo. Deus. Nossa senhora, vai fazer prova com a gente. Vamos fazer Fábio. forca hoje. Agora repete. Pycnoporus sanguíneo. Pycnoporus sanguíneo. Muito bem, isso é de primeira, tá ótimo. Pycnoporus é a estrutura dele que faz lembrar realmente uns poros, né? São parecendo um alvéolo de abelha. Sanguíneo, a cor. Tá? Ele é um cogumelo cicatrizante, anti-inflamatório, e eu trouxe aqui uma tintura feita com ele. Olha. Justamente para você usar como cicatrizante, tá? Então, é um urupê, também chamado pelos povos tradicionais, tá? Ele tem realmente uso medicinal tradicional, tá? Qual a função dos cogumelos no meio ambiente? Olha, os cogumelos principais trabalho dele, né, para a nossa vida, na verdade só existe humanos porque tem fungos, né? Porque os fungos decompõem a matéria orgânica, transformam em nutriente para nutrir as plantas e elas fazem a fotossíntese e daí a gente tem oxigênio, tá? Então sem fungo não teria humanos, é simples assim. O papel dele é decompor qualquer matéria, inclusive o vidro, né? Não sei se você sabe, mas fotógrafo, eu sou macrofotógrafo, tem que limpar a lente constantemente, por quê? Quem é que gruda na lente? Os fungos. Exatamente. Olha Tá? só. Então o papel dele é decompor, ele decompõe qualquer coisa que você jogar ali. Inclusive tem pesquisa que apontam ele como um grande potencial para despoluir rios, despoluir um monte de coisas que estão realmente causando danos aí na natureza. Como é que pode, né? Uma coisa que você olha assim, tá na natureza, você não imagina que pode ser tudo isso, que pode significar tudo isso e ainda fazer bem para nossa saúde, né? Muito, muito. É impressionante. Eu acho que a tabela nutricional de um fungo podia ser mais divulgado, assim, sabe? Porque a gente realmente tem tantos nutrientes, tanto auxílio à nossa saúde, Benefícios. né? Benefícios, né? Se você olhar o que tem de benefício no cogumelo como esse, é impressionante, né? E que o nosso alimento deveria ser nossa medicina. E é Eu bem acho que comercializado o cogumelo do sol, né? Super bem comercializado. Ele realmente está no mercado. Ele é um cogumelo bem estudado e bem potencial econômico, né? Eu diria. Cura de câncer. Cura câncer. Tem vitamina B12, né? Que eu acho que é uma coisa que é bem escasso realmente. Não é tantos alimentos que tem B12, né? Ele é muito nutritivo. Isso aqui é um detalhe que é muito importante, tá? Então eu vou falar um pouco aqui, tentando abranger também todo o trabalho que eu desenvolvo, né, pela Mata Atlântica e talvez pelo Brasil, né? Hoje eu faço um programa chamado Micoturismo, que é desenvolvendo o turismo a partir dos fungos. Então, o caminhar para observar fungos, você pode ir na Amazônia, você tem micoturismo sendo organizado, você é o sul da Bahia, Itacaré, tem organizações também. Paraty, a gente está organizando super essa atividade de observar fungos, não comer somente cogumelos, tá? Observar. E esse aqui é um trabalho que eu trouxe da Amazônia, tá? Apresentado pela uma pesquisadora. Essa cesta. Essa cesta. O que você acha que é esse fio preto? O fio preto. Bom, já que nós estamos falando sobre cogumelos, a gente vai falar que provavelmente é cogumelo. Então quer dizer que esse fio preto é cogumelo? Isso é um fungo, tá? Ele não chega a ser o cogumelo, isso é só é como se fosse o fio, o caule, cabo, vamos dizer exatamente, assim, para quem está em casa fica mais fácil de identificar. Como se fosse um micélio e tal, né? É essa estrutura do fungo. Olha. Que é utilizado pela cultura Yanomami para tecer os cestos. Olha só, que sensacional, né? interessante. E isso já teve várias situações que as pessoas já julgavam que isso aqui era sintético, não era orgânico, tá? E aí hoje tem um trabalho muito bonito feito pela doutora Noêmia, que é divulgar isso aqui como fungo, e aí realmente ganhou o mercado. Tá? Muito legal, muito legal. Agora, Jorge, quem está aí curioso, ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre o mundo dos fungos e quer acompanhar você, como é que são suas redes sociais, como é que as pessoas te encontram? A minha rede social é Jorge Forager,
né? É esse termo forage vem do caçador-coletor, como eu expliquei. E na verdade tem muitas pessoas falando de fungos, então eu indicaria várias páginas e Instagrams bacanas, como da Primavera Fung, que é o Jefferson Tim, que é um grande amigo e parceiro, Marcelo Susbach, Nelson Menoli, e aí daí por diante, assim, Olha, são tem um muitas pessoas cabidal. bacanas. E a gente tem grupos, né, de estudo de fungos. Então, se você botar cogumelos do Brasil, caçadores de cogumelos, a gente tem bastante movimentos acontecendo. É interessante, tá? Mas o meu é esse, Jorge Forage. Ô Jorge, então quem está em casa nos acompanhando, quiser tirar alguma dúvida, quiser conversar um pouco com você, entender um pouco mais sobre este mundo, pode entrar em contato sem dúvida nenhuma. Agora, Super. antes da gente ir, Padre Evandro, porque tem sobremesa ainda aí pra gente fazer, eu fiquei curiosa com uma coisa, Jorge. Como é que você faz aqui esse tintura. líquido, essa tintura? Isso é o cogumelo Pycnosporus sanguíneo fatiado. E depois dele desidratado, fatiado fininho, eu coloco nesse vidro com álcool de cereal. Normalmente não é nesse vidro, tá? É num vidro âmbar, que a gente chama. São vidros escuros, aquele vidro de suco de uva. Sim. E aí você coloca em ambiente escuro, né? E deixa ali pelos 8 dias, você já extrai o princípio ativo. Depois dessa extração, você pode usar de algumas formas. Tanto passando em lugar ferido, que vai arder para chuchu, ou você pode adicionar em um repelente, você pode adicionar num Entendi. creme, e aí dá pra ir brincando. Nossa, tem O céu é o limite. Isso que eu ia falar, o céu é o limite. Realmente tem uma variedade de coisas para você fazer aí com cogumelos. Então aproveite para seguir o Jorge também. Obrigada, viu? De nada, prazer. A floresta é o limite, né? A floresta é o limite. Muito obrigado Muito bom. pela sabedoria, obrigado pelo carinho. Tá gostoso o papo aqui, mas vamos para a nossa sobremesa. Nossa sobremesa, então, é um travesseiro de maçã. Então vamos passar a receita para vocês agora. Padre Evandro, a gente brincou durante o programa inteirinho que esta sobremesa era para comer dormindo. Não rezando. Então, maçãs cortadas, manga também, açúcar, vamos levar no fogo um pouquinho, só uns minutinhos. Ah, a gente lembra você, gente, que todas as nossas receitas estão lá no nosso Instagram, @programa.sabordevida, para você acompanhar ali tudo certinho, tem as medidas, tem tudo lá bonitinho para você fazer aí na sua casa também, né, Padre? Açúcar. As receitas estão lá sim, canela. Padre Evandro, eu notei que a maçã que o senhor colocou ali, ela já estava um pouquinho mais escurecida. Isso é normal porque a maçã oxida, não é isso? Isso, nós cortamos há mais tempo lá fora, Então o senhor não tinha feito nada ainda na maçã. colocamos no limão, Ah, mas tiramos para poder vir gravar. Então, nós adiantamos o processo, colocamos limão e ela ficou ainda escurecida. mas isso acontece em casa, é normal, não Ela muda o oxida, gosto, né? ela oxida. É que tá horas de É que a gente- pré-preparo já. Sim, sim. É que eu acho que vale a pena a gente falar isso pra quem tá em casa, porque às vezes as Explicar. pessoas estão, nossa, mas aquela maçã já foi feita alguma coisa? Ou então acontece de você picar a maçã aí na sua casa, de repente ela começa a oxidar e você fala, Nós fiz cortamos, alguma coisa errada. Nós cortamos e aí colocamos na água gotinhas de limão, mas há muito tempo ela não segurou, não. E pode acontecer isso com você aí na sua casa também, gente, mas não se assuste. Vai estar saborosa, prometo. Ah, eu tenho certeza. Porque a oxidação da maçã, ela não influencia no sabor, né? Então, Massa filo tem no mercado. e se eu não tiver no mercado da minha casa, perto da minha casa, essa massa, padre? Para fazer tem que ter cilindro e dá-lhe trabalho. Dá-lhe trabalho? Mas é possível. É possível fazer, mas é muito trabalhoso. Podemos usar manteiga ou podemos usar azeite. Mas o nosso azeite padroeiro é O azeite delicioso, padroeiro estamos né? nas Então, mãos da mãe aqui. ela é uma massa bem fininha, é né? uma folha. Uma folha. Super delicada. Vamos pôr o recheio aqui, dobrar, cortar. Tá feito o travesseiro. Tá feito esse travesseiro delicioso. Agora, padre, aí o senhor tá fazendo a maçã, a manga, tem um tempo específico? É só para poder derreter esse açúcar aqui.
Que vai no forno para 12 minutos, Ah, depois que fez o 180 travesseiro graus. aqui, vai ao forno. Isso. Nós estamos em 4 pessoas? Estamos em 4. Não precisa esperar reduzir o líquido nem Não, nada. tá perfeito. Aqui. Gente, a massa é uma massa bem Bem delicadinha, fininha. bem fininha. Então você aí na sua casa faça também com muito cuidado. Essa forma precisa untar? Não precisa untar. É mágico aqui, ó. Essa massinha não gruda. Essa Então, massinha massinha boa não essa, hein? gruda. Isso, essa massinha, ela colabora. Vamos limpar aqui o que caiu, o excesso. Inclusive, padre, a gente, lógico, com toda essa delicadeza que o padre está mostrando aqui para vocês, dá para você envolver a criançada aí na sua Também, casa, né? também. Para poder fazer, para ensiná-los não só a mexer, né, na comida, a fazer algum prato, mas também ensiná-los a lidar com delicadeza na cozinha, né? Sim, também tá junto, né? Acho que a cozinha tem o seu legado. Então, muitos aprenderam olhando, vendo alguém da família. Então, acho que é... E essa massa, a gente estava falando, né, que para você procurar aí no mercado e tudo mais, mas caso, por algum acaso, você não encontre aí perto da sua casa, no mercado aí na sua cidade, não deixe de fazer este recheio que pode ser colocado, de repente, em uma torta, em alguma coisa assim. Dá para colocar, e dá padre? para fazer com massa folhada. Ah, Às dá pra vezes fazer a com massa massa folhada? fio não acha, mas a massa folhada acha. Aí, ó. Então dá para fazer também, hein, gente? Aqui. Algumas redes de fast foods faz essa daqui. Fazem tortinhas semelhantes a essa, né? Isso, mas nós estamos fazendo a nossa Só que essa aqui. vai ser mais saudável, né? Sim, 12 minutinhos o senhor falou, não é isso? 12 minutinhos. E pronto. Quanto? 180 mais ou menos? 12 minutinhos a 180 graus. Você vai ter aí então o seu travesseiro de maçã. Que delícia. Tá cheiroso. A canela perfuma também, né? Perfuma. E as frutas também amarelas. Ah, sim, sem dúvida. A maçã dá um grau. Aí depois que sai dali do forno, Estamos aqui, a nossa já tá aí. crocante. Açúcar de confeiteiro. Para finalizar. É uma sobremesa que não fica muito doce, né? Apesar de ter o açúcar de confeiteiro, ela Se não quiser fica... provar antes da hora, pode provar. Ah, padre Evandro. Mas a gente come assim, com a mão mesmo? Com a mão mesmo, isso. Você quer que eu corte um pedacinho? Não precisa, eu como. Ó, isso. Eu acho que eu fiquei com um bigodinho de açúcar. Olha, não fica realmente muito doce, fica bem leve. Pra quem não gosta de sobremesas pesadas, Puxado né? no Puxado açúcar, no açúcar, Tá ela é tranquilo, perfeita. tá equilibrado. Vou até comer um pedacinho. Fácil de fazer, tá no Instagram. Todas as nossas receitas estão aí. Eu já tô comendo aqui a sobremesa, Padre Evandro, mas a gente vai comer mais daqui a pouco, não vai? Não, vamos lá, vamos para a benção dos alimentos. Queremos agradecer a Deus, a sua presença, a sua audiência, esse domingo agradável que passamos juntos, e hoje queremos que suba aos céus uma prece aos produtores rurais que têm sido assolados pela chuva. Dias melhores nos seus corações, não desista, a esperança é Deus em vocês. Que o manto da Senhora Aparecida estenda sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, protegendo.
E que nesse Pai Nosso, nessa Ave Maria, o sonho de dias melhores seja restaurado dentro de ti. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, abençoe esses alimentos, abençoe a sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos provar. Aliás, a gente aproveita para agradecer você, Cris. Obrigada, viu? Por novamente estar aqui conosco no nosso programa para nos ensinar mais um pouco sobre como cozinhar com cogumelos. Obrigada, viu? Eu que agradeço demais vocês, viu? Obrigado pelo Pelo carinho, viu? convite. Obrigada, Jorge, também, viu? Por estar aqui conosco hoje, contando dessa riqueza toda que nós temos na natureza. Eu também agradeço, foi super especial. Acho que uma entrada de assunto bacana para essa oportunidade que a gente está tendo de valorizar mais a biodiversidade brasileira e se conectar mais com a natureza. Bonito, gostei. Muito obrigado. Verdade, obrigada, viu, mais uma vez. E a gente agradece também a você que está aí do outro lado da telinha nos fazendo companhia nesse nosso almoço de domingo. Obrigada por você estar junto com a gente sempre. Domingo que vem, às 13 horas, aqui na TV Aparecida. A gente se encontra de novo, já encontro marcado, viu? Bom, bora experimentar? Vamos. Tchau, tchau pra vocês! Tchau!